O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim de 1997. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram O Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Chegamos, enfim, ao último dia do nosso podcast O Catecismo em um ano, o dia 365. Tivemos a oportunidade ao longo deste ano de passar por todo o Catecismo da Igreja Católica, aprendendo e aprofundando não somente o nosso conhecimento, mas também a vivência e a experiência da nossa fé cristã católica. Tivemos a oportunidade também de fazer, ao longo deste caminho, um encontro com Jesus Cristo, no seu seguimento. Queremos, por isso tudo, louvar e agradecer a Deus e pedir que Ele continue abençoando e fortalecendo a caminhada cristã de cada um de nós e também de cada pessoa que ainda está percorrendo esta jornada, este caminho de leitura do Catecismo em um ano. Tivemos a oportunidade de ler e ouvir a leitura não somente do Catecismo, mas também de reflexões, catequeses, discursos dos nossos últimos 3 papas, Papa Francisco, Papa Bento XVI e Papa São João Paulo II. Que também a inspiração desses homens de Deus, sucessores de Pedro, nos ajudem a viver cada vez mais com mais profundidade, intensidade e responsabilidade a nossa fé cristã. Obrigado a você que nos acompanhou. Vamos agora para a leitura do último trecho do Catecismo, que se trata de um pequeno resumo dos 7 pedidos contidos na oração do Pai Nosso. Portanto, vamos ler dos números 2857 a 2865. Resumindo, no Pai Nosso, os 3 primeiros pedidos têm por objeto a glória do Pai, a santificação do nome, a vinda do reino e o cumprimento da vontade divina. Os 4 seguintes apresentam-lhe nossos desejos. Esses pedidos concernem a nossa vida para nutri-la ou para curá-la do pecado e se relacionam com o nosso combate, visando a vitória do bem sobre o mal. Ao pedir santificado seja o vosso nome, entramos no plano de Deus. A santificação de seu nome, revelado a Moisés e depois em Jesus, por nós e em nós, bem como em todas as nações e em cada ser humano. Com o segundo pedido de Deus, a Igreja tem em vista principalmente a volta de Cristo e a vinda final do reino de Deus, rezando também pelo crescimento do reino de Deus no hoje de nossas vidas. No terceiro pedido, rezamos ao nosso Pai para que una nossa vontade à de seu Filho, a fim de realizar seu plano de salvação na vida do mundo. No quarto pedido, ao dizer dai-nos, exprimimos em comunhão com nossos irmãos nossa confiança filial em nosso Pai do céu. Pão nosso designa o alimento terrestre necessário à subsistência de todos nós e significa também o pão de vida, palavra de Deus e corpo de Cristo. É recebido no hoje de Deus, como o alimento indispensável, supra-essencial do banquete do reino, que a Eucaristia antecipa. O quinto pedido implora
a misericórdia de Deus para nossas ofensas. Misericórdia que só pode penetrar em nosso coração se soubermos perdoar nossos inimigos, a exemplo e com a ajuda de Cristo. Ao dizer não nos deixeis cair em tentação, pedimos a Deus que não nos permita trilhar o caminho que conduz ao pecado. Este pedido implora o espírito de discernimento e de fortaleza, solicita a graça da vigilância e a perseverança final. No último pedido, mas livrai-nos do mal, o cristão pede a Deus, com a Igreja, que manifeste a vitória já alcançada por Cristo sobre o príncipe deste mundo, sobre Satanás, o anjo que se opõe pessoalmente a Deus e a seu plano de salvação. Pelo Amém final, exprimimos nosso fiat em relação aos 7 pedidos. Que assim seja. Para uma reflexão adicional ao episódio de hoje, faremos a leitura da última catequese do Papa Francisco a respeito do Pai Nosso, encerrando este ciclo de catequeses ao mesmo tempo em que encerramos a nossa leitura anual de todo o Catecismo da Igreja Católica. Acompanhemos. Papa Francisco, audiência geral, quarta-feira, 22 de maio de 2019, catequese sobre o Pai Nosso 16. Amados irmãos e irmãs, hoje concluímos o ciclo de catequese sobre o Pai Nosso. Podemos dizer que a oração cristã nasce da audácia de chamar Deus como Pai, como nome de Pai. Esta é a raiz da oração cristã, dizer Pai a Deus. Mas é preciso coragem. Não se trata tanto de uma fórmula quanto de uma intimidade filial na qual somos introduzidos por graça. Jesus é o revelador do Pai e doa-nos a familiaridade com Ele. Não nos deixa uma fórmula para ser repetida maquinalmente. Como em toda a oração vocal, é pela palavra de Deus que o Espírito Santo ensina os filhos de Deus a orar ao seu Pai. O próprio Jesus usou diversas expressões para rezar ao Pai. Se lermos com atenção os Evangelhos, descobrimos que estas expressões de oração que afloram dos lábios de Jesus evocam o texto do Pai Nosso. Por exemplo, na noite do Getsêmani, Jesus reza deste modo: Abá, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça o que eu quero, e sim o que tu queres. Já recordamos este texto do Evangelho de Marcos. Como não deixar de reconhecer nesta prece, mesmo sendo breve, um vestígio do Pai Nosso? No meio das trevas, Jesus invoca Deus com o nome de Abá, com confiança filial, e mesmo sentindo medo e angústia, pede que se cumpra a sua vontade. Noutros trechos do Evangelho, Jesus insiste com os seus discípulos para que cultivem um espírito de oração. A prece deve ser insistente e, sobretudo, deve incluir a recordação dos irmãos, sobretudo quando vivem relações difíceis com eles. Jesus diz: Quando vos levantais para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe primeiro, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe também as vossas ofensas. Como não reconhecer nestas expressões a concordância com o Pai Nosso? E os exemplos poderiam ser numerosos também para nós. Nos escritos de São Paulo, não encontramos o texto do Pai Nosso, mas a sua presença emerge naquela síntese maravilhosa na qual a invocação do cristão se condensa numa só palavra: Abá. No Evangelho de Lucas, Jesus satisfaz plenamente o pedido dos discípulos, que, vendo muitas vezes que ele se afasta e se imerge na oração, um dia decidem-se a pedir-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João, o Batista, também ensinou os seus discípulos.
E então o Mestre ensinou-lhes a oração ao Pai. Considerando o Novo Testamento no seu conjunto, vê-se claramente que o primeiro protagonista de cada oração cristã é o Espírito Santo. Mas não esqueçamos isto: o protagonista de cada oração cristã é o Espírito Santo. Nós nunca poderíamos rezar sem a força do Espírito Santo. É Ele que reza em nós e nos move a rezar bem. Podemos pedir ao Espírito que nos ensine a rezar, pois Ele é o protagonista, aquele que faz a verdadeira oração em nós. Ele sopra no coração de cada um de nós que somos discípulos de Jesus. O Espírito torna-nos capazes de rezar como filhos de Deus, como realmente somos, mediante o batismo. O Espírito faz-nos rezar no sulco que Jesus escavou para nós. Este é o mistério da oração cristã. Por graça somos atraídos naquele diálogo de amor da Santíssima Trindade. Jesus rezava assim. Algumas vezes usou expressões que certamente estão muito distantes do texto do Pai Nosso. Pensemos nas palavras iniciais do Salmo 22 que Jesus pronuncia na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Pode o Pai Celeste abandonar o seu Filho? Claro que não. Contudo, o amor por nós, pecadores, levou Jesus até este ponto, até experimentar o abandono de Deus, a sua distância, pois assumiu sobre si todos os nossos pecados. Mas também no grito angustiado permanece o meu Deus, meu Deus. Naquele meu está o núcleo da relação com o Pai, está o fulcro da fé e da oração. Eis porque, a partir deste fulcro, um cristão pode rezar em qualquer situação, pode assumir todas as orações da Bíblia, especialmente dos Salmos, mas pode rezar também com tantas expressões que em milênios de história brotaram do coração dos homens. E ao Pai, nunca deixemos de falar dos nossos irmãos e irmãs em humanidade, para que nenhum deles, sobretudo os pobres, permaneça sem uma consolação nem uma porção de amor. No final desta catequese, podemos repetir aquela oração de Jesus. Bendigo-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Para rezar devemos fazer-nos pequeninos, para que o Espírito Santo venha a nós e seja Ele quem nos guia na oração. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!